Antes de ler a palavra, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. É muito especial e muito prazeroso ter você hoje na casa do Senhor. Nosso coração se alegra porque hoje você escolheu. Eu queria que você, eu vou mexer de novo com vocês, eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado, essa frase: é muito prazeroso ter você aqui nessa noite. Diga para a pessoa que está do seu lado. Diga para outra pessoa que está do seu lado. O coração do Senhor se alegra porque hoje você escolheu estar aqui na casa dEle. E o nosso coração se alegra porque nós estamos junto com vocês. Esse momento que vai ter depois ali no culto, fique ali. Esteja com a gente nessa comunhão. Vai ser o momento da igreja continuar adorando ao Senhor em comunhão. Se você não tem dinheiro para comprar lanche, esquenta não. Come do mesmo jeito que nós dá um jeito depois. O importante é a comunhão. Josué capítulo 14, a partir do verso 6. Aqui nós vamos, como nós estamos na série de palavras sobre Hebrom, conquistando o Hebrom, hoje nós vamos ver a conquista real de Hebrom, que está descrita na palavra, de quando foi conquistado Hebrom. A partir do verso 6 diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué, em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que pusesses o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Guarda essa palavra: pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Quem aqui tem mais de 85 anos? Então está tudo novinho, aleluia. Ninguém é mais velho que Calebe. O que a palavra diz no verso 11? Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois-me, dá-me o monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. E aqui nós vemos a conquista de Hebrom. A conquista não, o cumprimento ali da promessa da conquista. A cidade de Hebrom era uma cidade muito boa, uma cidade muito fortificada, era a melhor cidade que tinha naquela terra. Só que também era a cidade que tinha mais gigantes, era a cidade que tinha mais dificuldade para ser conquistada. E Calebe, ele não foi nada bobo, ele pediu para o Senhor a melhor porção que podia ter. E nós vemos aqui na palavra esse momento dele cobrar essa porção. Agora chegou o momento de eu receber a minha bênção. Agora chegou o momento de eu receber aquilo que eu tanto trabalhei. Mas quando nós pegamos e lemos essa palavra isoladamente, parece que as coisas são muito fáceis. Calebe chegar e falar: foram 45 anos, agora eu estou mais forte, vamos lá e conquista a terra que o Senhor me deu. Quando nós lemos friamente, parece algo assim muito simples. Que não dá 7 versículos. Muitas vezes nós vamos ler a palavra e achamos que as coisas são assim, muito rápido. 7 versículos, então foi ali um tempo rapidinho e conquistou. Só que muitas vezes nós esquecemos do processo, o trabalho, a dificuldade que foi de chegar nessa conquista. 45 anos. Quanto tempo que você está esperando alguma coisa? Quanto tempo você está esperando o seu Hebrom chegar? Quanto tempo você está batalhando ao Senhor? Já faz 1, 2, 10, 15 anos, 20 anos. Talvez desde que você entrou na fonte da vida, toda a campanha você coloca diante do Senhor e nada acontece. Os processos são difíceis.
Conquistar Hebrom não é uma coisa que vai cair de qualquer jeito. Porque se as coisas vêm fáceis, nós não damos valor. E o Senhor, Ele sabe muito bem disso. Eu gostaria que você abrisse em Números, capítulo 13. Números capítulo 13, 26. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio de qual passamos a espiar a terra, que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aqui nós ouvimos a história da espia, que eles conheceram a terra e viram como a terra era maravilhosa. Só que a palavra, ela nos mostra que o medo tomou conta, que o olhar para a dificuldade tomou conta deles. Muitas vezes nós estamos almejando alguma coisa, estamos almejando nossos projetos, nossos sonhos, só que ao invés de nós olharmos para o alvo, olharmos para onde devemos conquistar, começamos a olhar as tempestades. Isso me lembra a história de Pedro. Pedro, ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas, com os olhos em Jesus, mas quando ele começou a olhar a tempestade, a palavra diz que ele começou a afundar, ele começou a sair do caminho. Como que nós saímos do caminho? Quando nós estamos buscando ao Senhor, buscando a sua vontade, buscando a sua graça, o entendimento, o caminho que nós devemos andar, e paramos de fazer o que Ele quer, nós começamos a olhar para a tempestade. Porque chega um momento na nossa vida que o cansaço vem, que o medo ele vem, e é mais fácil a gente começar a olhar para nós mesmos, do que continuarmos olhando para o alvo. É mais fácil você eu acho que é demais para mim, eu acho que esse Hebrom é muita coisa para mim, eu acho que ter uma família abençoada é muita coisa para mim, eu acho que ter um emprego que eu tanto gostaria de ter é muita coisa. Tem tanta gente nesse mundo, tanta gente nesse mercado, tanta gente mais capacitada que eu. É ai daqui, é ai de lá. Por quê? Porque nós começamos a olhar para nós mesmos. Nós começamos a olhar para a nossa força humana. E eu tenho uma notícia para te dar: você realmente não é forte. Você realmente não tem capacidade. Você realmente não é nada. Aí você vai falar: nossa, calma aí. Nós temos que entender que nós somos fracos, que nós somos falhos, porque nós estamos muitas vezes andando no caminho, mas é igual criança, vê uma luzinha diferente do outro lado, já sai do caminho e vai para lá, vê uma coisinha diferente, já vai para o outro lado, e muitas vezes nós somos como crianças, qualquer coisinha nos tira da presença, qualquer coisinha nos tira do caminho. A palavra diz aqui no verso 33, que os outros 10 espias disseram: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Como você tem se enxergado diante das situações?
Isso que eu disse agora de que você é fraco e você não é nada, e você não tem a capacidade, é porque nós somos falhos. É porque nós somos humanos. Mas se você está aqui nessa noite, se você saiu da sua casa num domingo à noite, se você foi num evento, num sábado, o dia todo, você não está buscando Deus que pode todas as coisas? Você não ouviu falar do Jesus que cura, salva e liberta? Quantos aqui já aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador? Nós aceitamos ao Senhor, mas muitas vezes não vivemos a vida com o Senhor Jesus. Não andamos com o Senhor Jesus, não caminhamos com Ele. E andar com Jesus não é só fazer aquilo que me agrada. É deixar, é matar a nossa carne, é matar o nosso próprio eu e o nosso entendimento. Se nós continuarmos andando segundo a nossa vontade, nós seremos fracos, como gafanhotos aos olhos das dificuldades. Mas quando nós entendemos que é o Senhor quem luta as nossas guerras, é Ele quem vai à frente do exército do povo de Deus, aí sim nós nos tornamos fortes, aí sim nós nos tornamos valentes do Senhor. A palavra diz que quando nós somos fracos, é aí que somos fortes, porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O povo disse, éramos como gafanhotos. Tem situação que realmente faz a gente achar que é gafanhoto, que não é nada. Mas quando nós chegamos aos pés de Jesus, nós entendemos que nós somos tudo para Ele. Que Ele nos ama incondicionalmente, que Ele nos guarda, que Ele nos cuida, que Ele nos fortalece, mas nós precisamos deixar o velho homem para trás. Nós precisamos deixar o entendimento humano para trás e viver a direção, o caminho de Jesus. A palavra continua dizendo, Números 14, a partir do verso do 1 a 11. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação e os filhos de Israel. Quantas vezes nós não queremos voltar atrás? Quantas vezes nós não queremos desistir do caminho? Conquistar Hebrom não vai ser fácil. Conquistar Hebrom não vai ser num estalar de dedo. Não adianta você só ler lá Josué, capítulo 14, que Caleb conquistou a terra. Mas nós temos que ler todo Números e entender por tudo que eles passaram. A dificuldade que hoje você passa, a luta que você tem enfrentado, o gigante que está sobre você, não é para a destruição dos filhos de Deus, não é para te aniquilar, não é para te fazer pequeno, mas é para te fortalecer, para que quando você estiver no tempo oportuno do Senhor, você possa ter força para conquistar a terra. Pela graça do Senhor. Enquanto o povo ali estava murmurando, o povo estava pedindo para morrer no Egito. Qual é a diferença de morrer no Egito e no deserto? Você vai morrer do mesmo jeito. Então persevera. Então continua. Anda mais um pouco. Vai mais uma milha. Seja muitas vezes correndo, seja andando, seja caminhando, seja arrastado pelo braço, mas continua. Persevera no Senhor até que se levantou Josué, capítulo 6, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio de qual passamos a espiar a terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nulo dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar.
retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse, e aí continua dizendo ali, mas enquanto todos estavam chorando, enquanto todos estavam lamentando, querendo voltar para o Egito, se levantou Josué e Calebe e disse, vamos, possuamos a terra, porque quem nos deu não foi palavra humana, quem nos deu não foi o homem, mas foi o Senhor dos exércitos. Quem você quer ser? Os 10 espias, que só lamentam, que só reclamam, que só diz, ai dor, ai céu, ai dificuldade. Quantas vezes eu fui dessa forma, muitas vezes eu ainda sou dessa forma. Quantas vezes nós somos, mas é tanta dificuldade, se eu tivesse no jeito que eu estava antes. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer levantar Josués e Calebes. Ele quer levantar homens e mulheres que não se envergonham do Senhor. Homens e mulheres que estão dispostos a lutar a batalha junto com o Senhor. Homens e mulheres que querem continuar perseverando. Ontem nós fizemos um evento, um culto lá. Mas isso não é o resumo de tudo. Mas é só uma parte da batalha para que jovens que estão lá fora possam conhecer a Cristo. E nós não podemos parar. Quando vê alguém reclamar sobre a sua vida, ou mesmo você reclamar sobre si, seja como Josué e Calebe, diga, não, é o Senhor quem me prometeu. É o Senhor quem me deu a terra por herança. É o Senhor quem vai me fazer vencer as batalhas. Mas não diga só por dizer. Se prostre diante do Senhor. Entra no teu quarto, no secreto. Fale com o Senhor, aprenda do Senhor. E Ele vai te dar força e capacidade para viver. Continuando, Números 14, verso 20. Esse é o resultado daqueles que não perseveram. Esse é o resultado daqueles que desistem. E o Senhor, em momento algum, Ele nos obriga a continuar. O Senhor, Ele não nos obriga a aceitar o caminho dEle. Ele não vem com uma faca em nosso pescoço dizendo, você vai aceitar porque você vai aceitar. Ele nos dá o livre-arbítrio de poder seguir a nossa própria vontade. Então a nossa escolha não pode ser uma escolha com peso no coração e dor no coração. A palavra diz assim, tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra. Eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se enche da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra, que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Essa é a recompensa daqueles que retrocedem. Isso é o que acontece daqueles que desistem. Não é porque Deus é um Deus malvado e Deus não quer que todos os seus filhos sejam salvos e sejam vitoriosos, mas é porque nós queremos continuar vivendo o antigo homem. Nós queremos desistir de seguir o caminho e Ele não vai nos obrigar. Ele está ali a todo momento. Filho, vem, eu te incentivo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Mas nós continuamos a nossa própria força e essa é a recompensa. Toda ação tem uma consequência. E voltando em Josué, capítulo 14. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Não precisa responder, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Responda para si, responda para o Espírito Santo. Como você está hoje diante do Senhor? Como que está o seu coração? Como que está os seus sonhos? Como que está os desejos do coração? Aquilo que você quer tanto conquistar? Você está desistindo? Você está a ponto de parar de servir ao Senhor? Você está a ponto de parar de conquistar aquilo que você tem sonhado, projetado?
Como eu falei na semana passada, acho que domingo de manhã ou quarta-feira, as frustrações já vieram sobre você tantas vezes, que parece que não tem mais o que fazer. Como que você está nessa noite? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e falasse com o Espírito Santo isso. Esse é o momento você com Ele. Muitas vezes, você está com medo da segunda-feira chegar. Você está com medo do que vai acontecer no seu trabalho, vai acontecer na sua semana, porque lá tem um gigante muito grande, um gigante que te olha como se você fosse um gafanhoto, e vem aquela aflição e a angústia, de que parece que não tem para onde correr, mas eu tenho uma boa notícia do Espírito Santo para você, tem Jesus para você correr, tem os pés de Jesus para você se prostrar, tem o Senhor para te dar a força. Apenas ore e apenas se derrame nessa presença. Se coloque diante do Senhor, colocando todas as suas dores e dificuldades. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai amado, eu te peço, Senhor Jesus. Alcança cada coração, Senhor Deus, nessa noite. Cada coração, Senhor, que nesse momento está dizendo, Senhor, está doendo demais. Senhor, eu tenho medo. Senhor, está angustiante, está sufocante essa situação. Tantos corações, Senhor Deus, que estão como aquele povo. Se eu pudesse voltar para trás. Se eu pudesse voltar para o Egito. Eu quero desistir. Oh, Espírito Santo, a tua palavra diz que o reino do céu não são daqueles que retrocedem, Senhor, porque o Senhor tem uma vida de vitória, uma vida de abundância, o Senhor tem o Hebron e o melhor sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso, nessa noite nós clamamos, Espírito Santo, não pelo meu nome, não pelo meu entendimento, nem pela minha vontade, mas pelo teu Santo Espírito, o Consolador, o Ajudador. A tua palavra diz que o Espírito Santo, o Consolador, é aquele que nos ajuda, mas é preciso, Senhor, nós entendemos que é preciso que as duas partes hajam, que o Senhor venha com um consolo, e que nós possamos abrir o nosso coração para receber. Por isso eu te peço, Senhor, vem sobre a tua igreja, Senhor, abre os corações, Senhor, consola os corações que estão feridos, que estão machucados, Espírito Santo de Deus, vem com um bálsamo de cura sobre essas vidas, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós clamamos, Senhor Jesus, vem com um bálsamo de cura sobre essas vidas. Oh,